Olá, sejam bem-vindos ao canal Marajoano Cultural. Eu me chamo Luiz e hoje nós fazemos o nosso 10º vídeo da série sobre as candidaturas de candidatos e candidatas pelo Marajó. Hoje vamos falar do município de Soure, no arquipélago do Marajó, município super importante, relativamente próximo à capital Belém, e que temos dois candidatos. São eles Nick Júnior, do PT, e Paulo Vitor, do MDB. Se você já gostou do tema do vídeo, peço para que você curta, comente e compartilhe o vídeo nos grupos, familiares e amigos para fortalecer o nosso trabalho. Vamos falar dos dados declarados de cada candidato e também pontos fortes e pontos críticos de cada candidato. Esse ano temos a disputa dos candidatos, tínhamos um terceiro, mas por conta de algumas divergências políticas, que era o caso do Fagundes Gomes, da Federação Rede Pessoal, então houve um desentendimento entre os próprios partidos, entre esses candidatos a gente não viu, mas mobilização alguma dele, apesar de ele estar inscrito ainda hoje, vale ressaltar. Então, pesquisando, a gente entendeu que o candidato não fez nenhum movimento de campanha e nem de gasto de campanha, então como se a campanha tivesse realmente parado na pré-eleição. Nesse sentido, vamos considerar apenas os dois candidatos que estão de fato nessa disputa em todos os sentidos. Começando por Nick Júnior, do PT, é um candidato de 38 anos, tem ensino superior completo. O Nick é professor do ensino fundamental. Ele é natural de Belém por conta do nascimento, mas bem pequeno se mudou para Soure, se considera sourense pela sua vivência, seu trabalho, sua família. Ele vem pela coligação 100% Soure, que é composta pelo PDT, AGIR, Federação Brasil da Esperança, que é composto pelo PT, PV e PCdoB. Nick Júnior, apesar de jovem, tem uma longa carreira política de candidaturas no município de Soure, desde 2004. Então é um dos candidatos, apesar da idade, que tem uma das trajetórias mais longas como candidato nessa eleição de 2024. Em 2004, Nick foi candidato a vereador por Soure, ficou como suplente. Em 2008, ele conseguiu se eleger, dessa vez como vereador. Em 2012, foi reeleito mais uma vez como vereador. A partir daí, ele começa a tentar a ser prefeito. Primeiro, ele tenta em 2016 como candidato. Na época, enfrentou Guto Gouveia. Guto Gouveia se sagrou eleito naquela ocasião. Depois, em 2018, ele tentou ser deputado estadual e ficou como suplente. Novamente, em 2020, ele tenta mais uma vez ser prefeito, não consegue se eleger mais uma vez, tendo o Guto se reelegendo. Em 2022, na eleição majoritária, ele tenta mais uma vez como deputado estadual, agora um pouco mais conhecido na comunicação, mas fica novamente como suplente. Como candidata a vice, tem a Carla Sarmento, também do PT, de 42 anos, ela tem ensino superior completo, é vereadora também de longa carreira. Assim como o Nick, ela começa ali por volta de 2004, mas sempre foi candidata e eleita como vereadora, diferente do Nick, que já tentou como prefeito. Então, na trajetória da Carla, ela foi eleita em 2004 como vereadora, eleita em 2008, eleita em 2012, eleita em 2016 e eleita em 2020. Então, é uma vereadora muito bem sucedida e muito experiente, diga-se de passagem, no Legislativo de Soure. Essa foi a candidata escolhida para ser vice-prefeita pelo Nick Júnior. São dois políticos da mesma geração que vêm por essa chapa do PT. Como principal adversário tem Paulo Vitor Lima, do MDB, de 32 anos, portanto um candidato também jovem. Tem o ensino superior completo, não tem a ocupação aqui definida, é nascido em Belém, embora a base política que é do seu pai, o deputado Irã Lima, seja de Moju. Ele vem pela coligação Avançar Sempre e tem os partidos compondo, sendo a Federação PSDB Cidadania, o Republicanos, o PP, o MDB, o PSB, o União Brasil, o PSD e o Avante. Portanto, uma coligação bem ampla, uma grande frente para tentar eleger o candidato indicado pelo atual prefeito Guto Gouveia. Aliás, ele é da família do Guto Gouveia, então tem isso também dentro desse contexto, dessa candidatura. Ele é um estreante na política. Também o Paulo Vitor. Como candidato a vice-prefeito, tem o advogado Fernando Tobias, pelo União Brasil. Fernando Tobias tem 48 anos, ele tem o ensino superior completo, é um advogado experiente na sua área de atuação e que já foi candidato algumas vezes. Ele foi candidato a vice-prefeito em 2008,
de um candidato do PT, inclusive, então ele sempre se colocou como o político mais da ala progressista. Em 2012, ele foi candidato a prefeito titular, dessa vez não foi eleito. Em 2016, ele foi mais uma vez candidato a prefeito, mas não se elegeu outra vez. Então ele tem essa experiência nos últimos anos de tentar se colocar como candidato ao executivo. Fernando Tobias, que cogitava vir por chapa própria ou até mesmo se aliado a Nick Júnior, mas nos últimos dias de decisão acabou fechando a parceria com Paulo Vitor e o grupo político sendo vice nessa chapa. Aí, como eu tinha citado, o Fagundes Gomes era o terceiro candidato, aliás, ele está inscrito, é bom que se diga, mas a gente não tem muitos dados para falar dele porque a campanha simplesmente parou. Ele está inscrito no TSE, até pergunta a você que é de Soure, a campanha do Fagundes Gomes continua? A meu ver, não tem nenhum indício disso. Ele vinha por uma federação Rede PSOL, mas houve um grande desentendimento no período da convenção e que os partidos racharam. A campanha foi escrita, mas não houve nenhum tipo de gasto em relação à campanha e também nenhuma movimentação pelas redes do candidato. Então, apenas citando para não parecer injusto. Agora, alguns pontos que considero fortes e pontos críticos dos dois candidatos. Primeiro, Nick Júnior colocaria como ponto forte dentro da eleição o apoio do senador Beto Faro, a principal força política do partido PT, do qual Nick vem como cabeça da chapa, a deputada Divanda Faro, que tiveram nas convenções, puxando a candidatura como uma das prioridades pelo Marajó. Também o Nick recebeu o apoio do deputado Vanderlan, além de utilizar da imagem do presidente Lula, se colocando como esse candidato com a bandeira da educação. Então vem com essas bandeiras, lembrando que Lula sempre teve muito voto no Marajó e que o Nick também busca se beneficiar desse contexto, dessa conjuntura da imagem do presidente da República. Nick constantemente utilizava a imagem do Helder Barbalho, que é apoiador da outra chapa. Acredito que caso Nick seja eleito, Helder também não terá dificuldade de dialogar, assim como aconteceu pelo Marajó. Outro ponto que eu colocaria como forte aqui seria as sucessivas tentativas do Nick a prefeito. Ele vem pela terceira tentativa, depois de derrotado 2 vezes por Guto Gouveia, político que sempre se elegeu com uma grande margem, mas o Nick também sempre teve bastante voto nessas 2 últimas eleições, do qual ele tentou ser prefeito. E a sua própria vivência no município, como filho da terra, que ele se coloca, essa é uma forte bandeira, principalmente considerando que o seu adversário não é de Soure, não tem essa família. Tem o Guto Gouveia, o prefeito, que é mais ligado ao setor agropecuário, mas acredito que essa bandeira de se colocar como filho de Soure, de fato, é do Nick Júnior. Colocaria também como ponto positivo a comunicação do Nick. Nick tem cerca de 11.600 seguidores dentro da realidade do Marajó, de Soure, que não é um município tão populoso como o município de Breves, que a gente falou no vídeo passado. Então eu colocaria que a comunicação tem um grande apelo nas mídias digitais, além dele ter outros meios de mobilização, que é a questão da cultura. Ele desenvolve há um tempo o projeto do qual ele faz as lives, mobilizando os mestres da cultura, não só de Soure, mas de outros municípios. Então é um trabalho que ele já faz, muito puxando pelo lado da cultura e educação. Então, por esse motivo, ele tem muitos seguidores, embora muitos também não sejam do município de Soure. Além da experiência que ele tem como vereador, 2 mandatos seguidos, tem essa experiência política, conhecendo o seu município, ainda que não tenha sido pelo executivo, mas ele vem acumulando também essas tentativas. Além da sua candidata a vice, eu acho que é uma figura política que tem uma carreira de eleições sucessivas, bem-sucedidas e sólida. Então, eu acho que a escolha da Carla Sarmento, embora não tenha aparecido como a primeira opção, se falava muito no Tobias, foi uma escolha muito bem feita e que é um perfil até, em certa medida, próxima e parecida com a do Nick Júnior, pela questão geracional e tudo mais. Agora, alguns pontos que podem ser críticos dentro da candidatura do Nick Júnior. Colocaria que a dupla derrota ao Guto Gouveia e agora vai enfrentar um candidato do Guto Gouveia, então se coloca na posição de quem foi derrotado, e a imagem também, que de certa forma é utilizada pelos apoiadores do seu adversário. Colocaria também de enfrentar o que se chama de uma continuidade, quem apoia a gestão, quem elegeu o Guto Gouveia e que vê na figura do Paulo Vitor essa continuidade e na imagem do Nick Júnior uma descontinuidade, uma ruptura. Então ele vai ter que lidar com essa questão também.
além de enfrentar a máquina da atual gestão. Então, tudo que está envolvido, a questão dos contratados, de como isso é mobilizado, o legado de obras do qual são da prefeitura, mas que geralmente são utilizados pelos prefeitos nas eleições. No caso aqui, o Guto deve puxar isso para o seu candidato, ou Paulo Vitor utilizar-se da gestão e dos feitos da comunicação da prefeitura ou do prefeito para se colocar como essa continuidade e utilizar, inclusive, apoiadores do atual prefeito. Além desse ruído que teve com o Fernando Tobias, né, que parecia realmente um aliado do Nick, tinha tudo para apoiar, mas que houve questões de bastidores, do qual deu a impressão de que o candidato acabou passando para o outro lado. Não sabemos de fato quão peso isso tem politicamente e transformação em votos. O fato é que é um político também notável e que se colocou de um dos lados que não foi do Nick Júnior. Agora, alguns pontos positivos de Paulo Vitor. Eu acho que se colocar como essa continuidade que eu citei, então para quem apoia, isso vai ser um ponto forte, né? É o candidato que vai se colocar à disposição para continuar o trabalho do Guto Gouveia, que vale ressaltar, foi eleito 2 vezes com uma votação bem expressiva, então se colocará nesse lugar de continuidade. Colocaria também como pontos positivos os apoios políticos de peso politicamente, sem juízo de valor da qualidade dos políticos que eu citarei. O apoio do atual prefeito, seu primo Guto Gouveia, do governador Eldo Barbalho, que tentará eleger bastante gente nessa eleição, do Irã Lima, seu pai e líder do governo na Assembleia Legislativa do Pará. Então, embora tenha essa base em outro município, colocará todas as forças para eleger o seu filho também em Soure, e o ministro da cidade, Jader Filho, irmão do governador. Então, colocarão muita força para eleger, mesmo que seja um político estreante, sem tradição política no município ou em qualquer outro município. A força política e econômica deve fazer bastante diferença nessa eleição. Colocaria como ponto forte quanto votos. Além da reeleição sólida de Gouveia, isso é utilizado na propaganda, né? Candidato que venceu, esse otimismo que se passa dentro da campanha de comunicação, principalmente. A comunicação de Paulo Vitor, embora não tenha tanto seguidor quanto o Nick Júnior, até surpreende. Ele tem cerca de 4.700 seguidores. Então é uma mobilização bastante expressiva, além dos canais diretos, como o WhatsApp, que tanto ele como o Nick Júnior utilizam. Colocaria também como positivo, citei que o Nick tem mais seguidores, mas também tem seguidores de várias regiões do Marajó. Em Soura, acredito que essa comunicação seja muito mais equilibrada. Outro ponto que pode ser forte na campanha de Paulo Vitor é o uso da marca Marajoara. A gente sabe o quanto que durante a gestão Guto Gouveia se utilizou disso nas últimas gestões de Prefeitura do Marajó, os emblemas marajoaras, né, que a gente vê vários políticos utilizando, e a cidade de Soure é uma das que mais utiliza os emblemas, e se a gente for reparar dentro da campanha de comunicação do Paulo Vitor, é massificado a comunicação com esses emblemas, com esses valores marajoaras. É claro que o Nick Júnior também utiliza, mas vale dizer que já usa isso há muito mais tempo do que o candidato Paulo Vitor. Eu acho que isso aqui tem muito mais a ver com a imagem que a comunicação se apropria. E eu não sei te dizer de verdade o quanto que isso tem peso político, mas de fato é um tipo de comunicação não verbal que tem a ver com esse carisma, com esse apego emocional dentro das candidaturas, que vale ressaltar, esse ano estão bastante disputadas no município de Soure. Colocaria também ter o Tobias agora como vice-prefeito. Provavelmente, se não tivesse o Fernando Tobias, essa chapa ela seria ainda mais esvaziada de uma experiência política dentro do município. Eu acho que com o Fernando Tobias equilibra um pouco. Candidato que já foi vice-prefeito de um político do PT e já teve outras tentativas. Então, o Fernando Tobias ele é essa experiência que o Paulo Vitor Lima não tem. Agora, alguns pontos críticos dentro dessa candidatura de Paulo Vitor. Colocaria principalmente dele vir realmente de fora. Ele não é de Soure, nasceu em Belém, mas a base política da sua família, que é uma família de carreira política, é de Moju, que fica na região do Baixo Tocantins, aqui do estado do Pará. Então, realmente, passa essa imagem de que é um político que cai de paraquedas no município de Soure e nem tão antecipadamente assim, né? Então, tem na sua base de apoio o atual prefeito, que o indicou, que é prefeito do município, tem propriedade rural, mas não tem esse enraizamento com o município. Então, isso é um peso político a se considerar
acredito que negativamente em relação a Paulo Vitor. E como Paulo Vitor ele assume esse lugar de continuidade da gestão de Guto Gouveia, ele se beneficia dos bônus, mas também dos ônus, dos pontos críticos da atual gestão que podem ser apontados por seu adversário. Por exemplo, o Ministério Público ele nega um pedido de concurso público para o município de Soure nesse ano por uma suspeita de que os servidores públicos estavam sendo pagos através de comissionado, por comissão, algo relacionado ao pagamento dos servidores, relacionado com a falta de transparência pública dentro do município de Soure. Falando nisso, o município de Soure também foi mal avaliado no índice de transparência e governança pública, outro ponto que cai sobre a gestão e a quem se propõe a essa continuidade. Guto Gouveia também é um daqueles políticos que ideologicamente estava no PL, seu partido, e que graças às conveniências políticas ele migrou à medida que a figura do Eudo Barbalho se fortalecia no Estado, então ele abandona o seu alinhamento, que era muito mais inclinado àquela linha bolsonarista de 2018, e passa a apoiar e ser apoiado pelo governador, assim como o prefeito Getúlio Bravo, o prefeito Biri de Moaná. Então eles se distanciam da figura do Zequinha Marinho e se aproximam da figura do Eudo Barbalho. Então são políticos com esse viés também oportunista e que conseguiram, de certa medida, adaptar-se de acordo com a sua conveniência. O Paulo Vitor também é continuidade desse processo. Além da questão da transparência de Soure, que foi mal avaliada, do qual Paulo Vitor se propõe a continuar, colocaria também que Guto Gouveia era o presidente da AMAN, que é a Associação dos Municípios Marajoaras, que era para ter também um papel estratégico em questões importantes para o Marajó. Durante 2023, quando tivemos a crise, a questão da calamidade climática do verão, foram mandados pedidos de medidas, de ações ou posicionamento da associação em relação à questão climática, mas Guto Gouveia simplesmente ignorou, não foram tomadas medidas, implementações, além do histórico da AMAN de não se posicionar diante de questões importantes em relação à defesa dos povos marajoaras. Então tem mais isso, que Guto Gouveia também não foi uma figura política notável nessa posição que poderia ser estratégica, não só para Soure, mas para os outros municípios marajoaras. E que nesse período de calamidade climática recente de 2023 que nós tivemos, foi notado como uma ausência. Esses são alguns dos pontos que eu gostaria de trazer aqui em relação à eleição de Soure, aos candidatos. Se você tiver outro ponto que acredita que seja importante para a gente debater sobre a política municipal de Soure, eu peço que você deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau, tchau.